Olá, bom dia para você. Louvando a Deus nos primeiros momentos, nos primeiros raios do sol. Você está bem? Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, glórias ao Teu nome pela oportunidade que temos de estarmos vivos, de estarmos recebendo estes raios do sol tão graciosos, de estarmos envolvidos em momentos de meditação, de buscar a Tua presença, de saber da Tua vontade. Ensina-nos, Senhor. Abraça essa pessoa que está nos ouvindo, organiza a vida dela, fortalece-a para que continue servindo a Ti. E como discípulos Teus, Senhor, nós queremos Te agradecer porque sabemos que Tu és Deus e Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembra, Jesus tinha subido para orar, estava orando pelos discípulos. Eu preciso comentar uma coisa com você. Que interessante saber que Jesus ora por nós, que Jesus se preocupa conosco a ponto daqueles momentos especiais de sua própria vida, de seu próprio descanso, de seu próprio retiro, Ele tirar em benefício dos outros. Eu vou repetir. Jesus, no momento em que poderia ter cuidado de seu próprio descanso, porque atender 5.000 pessoas não era fácil. Lembra que Ele mandou que os discípulos saíssem de perto? Olha que coisa interessante, quando Jesus se viu ali atrapalhado pela maneira como os discípulos estavam agindo, retirou eles de perto. Isso me dói muito. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 6, do verso 45 em diante. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Eu queria destacar com vocês hoje, não só o fato de que Jesus orava por os discípulos e que ora por nós, mas pela razão que estavam orando. Eu vou te mostrar um outro lado da coisa, como estava o coração dos discípulos e por que Jesus achou urgente orar. Observe isso, olhe bem. A incredulidade se estava apoderando de seu espírito e coração. Cegava-os o amor da honra. Sabiam que Jesus era odiado pelos fariseus e estavam ansiosos para vê-lo exaltado como pensavam que se devia ser. Aí você pode pensar, mas Maísa, eles estavam querendo exaltar Jesus. Não, eles estavam querendo sair de problemas, porque Jesus exaltado iria livrá-los de problemas. Era um amor egoísta, era um desejo de fazer o bem para os outros, com um desejo de satisfação, na verdade, de satisfação própria. Observa aqui um detalhe interessante. Os discípulos não partiram imediatamente conforme as instruções de Jesus. Esperavam algum tempo na expectativa que ele se lhe viesse juntar a eles. Olha, que coisa terrível. Você sabe que quando o coração da gente está ruim, a gente não quer obedecer rapidamente a Jesus. Ao verem, porém, que suas trevas se adensavam rapidamente, entraram no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Com o coração insatisfeito, deixaram Jesus, mais impacientes com ele do que nunca, desde que o tinham reconhecido como seu Senhor. Murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamar o rei. Acusavam-se por terem tão prontamente submetido às suas ordens. Raciocinavam que houvessem sido mais persistentes e teriam talvez conseguido seu desígnio. Eu fico pensando, quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes não queremos ouvir Jesus? Quantas vezes queremos um benefício para a obra dele? Porque tem um benefício escondido para nós, atrás desse benefício que queremos para Jesus. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre dessa situação. Foi então que eles subiram ao barco e foram. Agora você precisa ver um negócio interessante. Veja o que você precisa ouvir e eu quero que você pare nesse momento para observar o que acontece quando estamos com o coração adoecido, cheios de ira. Observe. Achavam-se em meio agora a turbadas águas. Tinham os pensamentos tempestuosos e desarrazoados. E o Senhor lhes deu alguma coisa mais para lhe afligir a alma e ocupar a mente. Deus assim faz muitas vezes quando os homens criam preocupações e aflições para si mesmos. Os discípulos não tinham necessidade de criar perturbação. Já se avizinhava o perigo. O que estava acontecendo? Eles entraram no barco e começou uma grande tempestade. Não se esqueça que aqui diz que eles estavam
tão chateados e incomodados que o Senhor Deus deu alguma coisa a mais para eles pensarem além de sua própria angústia. Fecha os olhos que eu vou orar com você. Senhor, como discípulos teus, quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes nos colocamos num caminho que não é o teu? Nos colocamos de maneira que o Senhor não pode trabalhar conosco de maneira clara. O Senhor precisa que passemos por alguma coisa mais sofrida para entender-lhe as palavras. Ensina-nos, ó Senhor. Trabalha conosco. Vem nos ajudar para que possamos fazer a Tua vontade de maneira correta, da maneira tranquila, da maneira que o Senhor espera que façamos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você e te dê um bom dia.